Então, a ideia é trazer um resumo do que a gente viu aí nesses últimos, nessas últimas apresentações do grupo. A gente tinha dividido todos os estudos que foram apresentados na ASCO, e a ideia é a gente trazer um resumo de tudo isso e o que é que a gente pensa, né, como grupo, quais são nossas perspectivas em relação a toda essa informação, né? Então, primeira coisa é, a distância do reto nos últimos 40 anos evoluiu muito, né? Ou seja, a gente conseguiu, nesses 40 anos, otimizar a cirurgia, ou seja, padronizar a excisão total do mesorreto. A neoadjuvância se estabeleceu como um tratamento padrão para a doença localmente avançada. Isso diminuiu bastante a recidiva local, né? A gente evoluiu para a questão do resposta clínica completa e passou a propor tratamento não operatório para esses pacientes que tinham resposta clínica completa. Cirurgia minimamente invasiva ganhou força, né? Mais recentemente, nós temos a melhoria da imagem, a ressonância hoje dá informações que a gente não tinha no passado, e a gente consegue individualizar e selecionar casos de acordo com dados da ressonância. A cirurgia robótica ganhou força também, né? E a neoadjuvância total vem se consolidando como um tratamento padrão, e a gente vai ver isso para doença localmente avançada, né? Então, o que é que a gente sabe? Com toda essa evolução, a gente conseguiu reduzir a taxa de recidiva local, né? Então, hoje em dia, claro, sempre pensa nisso, mas a recidiva local não é mais um grande problema como era no passado, como vocês podem ver aqui. Na década de 90, a recidiva local era em torno de 25%. Mas a gente conseguiu diminuir a recidiva local, mas a recidiva à distância continua sendo um problema, né? Ou seja, a gente ainda tem uma taxa, né, significativa de pacientes que vão falhar à distância. Então, é com base nisso que a gente vai entender o porquê dessa mudança de tratamento. Então, esse é um trabalho que foi fundamental para padronizar, tornar a neoadjuvância padrão ouro, né? Essa publicação do Sauer, mostrando que neoadjuvância comparado com a adjuvância, radioquímio, os pacientes da neoadjuvância tiveram menos recidiva local, né? Então, controle local foi fundamental. E a partir daí, é que a gente viu que todos os pacientes com lesão localmente avançada, ou seja, lesões acima de T3 ou N positivo, eram tratados com neoadjuvância com radioquimioterapia, né? E aí vem essa pergunta, ou seja, a gente evoluiu na informação, no tratamento, na imagem, a gente sabe hoje estratificar riscos diferentes para o mesmo tipo de tumor. Então, será que a gente deve tratar tudo da mesma forma? Uma linha de produção? Então, quando a gente vai olhar o guideline da ESMO, a gente vê que esse grupo de tumor chamado tumor de reto, na verdade, faz parte desse grupo, né, vários tumores de comportamentos diferentes, né? Ou seja, não é tudo a mesma coisa, tumor de reto. Então, o comportamento pode variar de um prognóstico muito pior para um prognóstico muito satisfatório, né? E
alguns fatores prognósticos são levados em conta para essa divisão. Nós temos o tipo de T3, ou seja, a ressonância hoje consegue classificar se é um T3 inicial, se é um T3 avançado, se tem linfonodo, suspeito, a localização do tumor, a lesão no reto inferior costuma ser mais grave, com um potencial prognóstico pior. Margem radial, invasão venosa extramural, vou mostrar mais na frente. E a qualidade da excisão total do mesorreto, ou seja, se o cirurgião é capaz, né, de oferecer uma cirurgia adequada. Então, tudo isso é levado em consideração para se estratificar os pacientes em relação ao risco e para se definir o tipo de tratamento, né? Então, a gente sabe que a invasão venosa extramural, que é a invasão de pequenos vasos próximos ao tumor, e a margem radial comprometida vista na ressonância, são os dois fatores prognósticos que mais impactam em termos de resultado, né? Ou seja, e eu vou mostrar mais na frente aqui qual é esse impacto desse resultado. Então, esse é um trabalho do nosso grupo, liderado pela doutora Cláudia, que foi a tese de mestrado dela, que mostrou que nos nossos casos aqui avaliados, pacientes que apresentavam invasão venosa extramural, identificados pela ressonância, tinham uma sobrevida livre de metástase muito pior do que os pacientes sem invasão venosa extramural. O que é que isso significa? Que a presença de invasão venosa extramural, identificada pela ressonância pré-tratamento, aumentou a chance, o risco de 3 vezes o paciente evoluir com doença metastática no acompanhamento, né? Então, esse é um dado importante. O outro dado importante, e que vários estudos mostraram isso, e esse estudo do Mercury foi um estudo que mais categórico nesse sentido, mostrando que a avaliação de margem radial pela ressonância, quando existia margem radial positiva vista pela ressonância, esses pacientes tiveram um pior desfecho, né? E essa margem radial comprometida foi um preditor de desfecho melhor até do que o TNM. Ou seja, margem radial comprometida pela ressonância significou pior sobrevida global, vocês podem ver aqui, ó. Foi tudo significativo, pior sobrevida global, pior sobrevida livre de doença e maior chance de recidiva, tá? Então, foi realmente um fator prognóstico nesse trabalho aqui, até mais acurado do que o próprio TNM. Então, com base nesses dois fatores prognósticos, né, a gente entende que se um paciente tem um dos dois desses fatores prognósticos, a gente está diante de um paciente que tem uma doença diferente, mais agressiva. Então, faz todo sentido a gente intensificar o tratamento para esses casos, que são pacientes que vão ter um prognóstico pior. E aí, a apresentação da ASCO desse ano, né, trouxe esses 3 estudos sobre neoadjuvância total, e esses 3 estudos mudaram realmente a prática e o padrão ouro do tratamento desse tipo de doença. Eu vou tentar resumir isso aqui para a gente entender. Mas antes da gente falar sobre esses 3 estudos, é importante a gente entender alguns conceitos. Então, o tratamento padrão qual é? Radioquimioterapia, seguido de cirurgia e depois quimioterapia adjuvante, certo? Esse é o tratamento padrão. Se a gente
pega todo o tratamento, no caso aqui, a quimioterapia que seria adjuvante, e a gente passa esse tratamento para antes da cirurgia, ou seja, todo o tratamento é feito antes da cirurgia, então a gente diz que esse tratamento é uma neoadjuvância total, certo? Agora, essa neoadjuvância total tem várias formas de ser feita. Se a neoadjuvância total, a quimioterapia, né, é feita inicialmente com quimioterapia sistêmica, depois seguida de radioterapia ou radioquímio, se diz que é uma quimioterapia de indução. Começou com quimioterapia. Agora, se a gente inverter e a radioterapia for o primeiro tratamento e só depois a quimioterapia sistêmica, a gente diz que é uma quimioterapia, uma neoadjuvância total com consolidação, tá? Então, é importante a gente entender esse conceito para a gente entender o formato do desenho dos estudos, tá? Então, e qual seria o racional de se fazer uma neoadjuvância total? Reduzir recidiva à distância, lembrar que o problema nosso atual não só a recidiva local, mas recidiva à distância, né? A recidiva local diminuiu bastante, mas a recidiva à distância continua sendo um problema. Então, intensificar esse tratamento faz todo sentido para que a gente tenha uma redução dessa recidiva à distância, né? E por que fazer isso antes da cirurgia? Porque se aumenta a taxa de adesão à quimioterapia, a gente sabe que no tratamento padrão, um percentual grande de pacientes não conseguem completar a quimioterapia adjuvância, ou porque perderam PS depois da cirurgia, ou por complicação da cirurgia. Então, quando você antecipa esse tratamento, vários estudos mostraram que a adesão é maior, a tolerância é maior e você consegue oferecer mais quimioterapia do que quando você faz no tratamento adjuvante, né, que era o tratamento padrão. Então, se o problema é doença sistêmica, faz todo sentido você fazer um tratamento sistêmico mais efetivo e mais completo, né? E além disso, um outro efeito da neoadjuvância total é aumentar a resposta local, ou seja, aumentar a taxa de resposta clínica completa, aumentar a preservação esfincteriana e aumentar a taxa de cirurgia R0. Tá? E aí os 3 estudos que eu vou mostrar, eu vou resumir bem, para não ficar tão longo, falam exatamente sobre neoadjuvância total. Então, o primeiro estudo foi o RAPIDO, que avaliou short course mais quimioterapia de consolidação com Xelox ou Folfox e comparou com o tratamento padrão, tá? Então, esses pacientes do braço experimental faziam short course, 5 sessões, 5 grays, consolidação com Xelox ou Folfox, operavam em torno de 18 semanas depois da radioterapia. Tá? O desfecho primário foi falha no tratamento relacionado à doença, tá? Tem outros desfechos. E vocês vão notar aqui que os critérios de inclusão eram lesões realmente bem avançadas, aquilo que eu falei. Lesões T4, com invasão venosa extramural, face nasorretal comprometida, linfonodos pélvicos laterais, N2, doença, então doença realmente bastante avançada. E aí vocês vejam aqui que realmente o perfil era avançado. 31% tinham lesões T4, 65% eram N2, invasão venosa 30%, margem radial comprometida em 60% e linfonodo pélvico lateral 15%. Tá? Então, aqui era o desenho do estudo, short course, seguida de consolidação e o tratamento padrão. Tá? E aqui a gente vê que 42% do tratamento padrão recebeu adjuvância. Seja porque o centro não utilizava de rotina a adjuvância, tem uma controvérsia nessa questão de
na adjuvância, certo? Seja porque o paciente não conseguiu tolerar. E aqui o resultado final, mostrando que o braço que fez short course mais consolidação teve resposta patológica completa, que foi o dobro do tratamento padrão, 28% versus 14%. Falha de tratamento menor no tratamento experimental. Falha de doença à distância também menor. Recorrência local semelhante. E a sobrevida global em 3 anos semelhante. Então, quando a gente vai ver aqui em relação à falha do tratamento, o braço experimental foi melhor, ou seja, menos falha de tratamento, seja local ou distância. E a distância fica bem claro que o tratamento experimental, né, teve um resultado melhor do que o tratamento padrão em relação à doença metastática. Recidiva local foi semelhante e sobrevida global, 3 anos, semelhante. Então, o resumo deles é que short course seguido de consolidação e cirurgia reduziu a falha de doença, né? Reduziu a doença à distância, duplicou a resposta patológica completa, certo? E a sobrevida global foi semelhante ao tratamento padrão, apesar de ter diminuído a recidiva sistêmica. E a toxicidade não foi um problema e não teve diferença em relação à complicação cirúrgica, a cirurgia não teve nenhuma diferença, certo? O outro estudo é o OPRA Trial, que avaliou 2 esquemas de neoadjuvância total, que foram consolidação versus indução, né? Então, como eu já tinha falado, o que é consolidação e o que é indução, todos foram neoadjuvância total, certo? Agora, eles intensificaram o tratamento aqui. Então, os pacientes na consolidação, faziam long course mais capecitabina com a dose escalonada de radioterapia. Faziam uma dose planejada até de 54 graus, certo? Na indução, a mesma coisa, só que começava com quimioterapia e fazia long course mais capecitabina. Então, esses pacientes eram reavaliados. Os que tinham resposta clínica completa ou quase completa iam para a política de watch and wait, tá? Os que não tinham resposta clínica completa iam para a cirurgia. Então, o objetivo principal é avaliar sobrevida livre de doença em 3 anos e avaliar também essa questão do watch and wait. Tá? Esse foi o único estudo que avaliou especificamente isso. E os critérios de inclusão, né, lesões localmente avançada, talvez com perfil um pouco menos avançado do que aquele do Rapid. E aqui o interessante é que os pacientes que foram submetidos à consolidação, eles toleraram uma dose maior de radioterapia quando comparado à indução, certo? Em relação à sobrevida livre de doença e sobrevida livre de metástase foi semelhante, certo? Então, no princípio, tanto faz fazer consolidação quanto indução, não há diferença, mas a diferença se mostrou aqui, ou seja, o grupo que fez consolidação teve muito mais resposta clínica completa e conseguiu ser submetido a menos cirurgia do que o grupo que fez indução, tá? E aí o resumo do estudo é exatamente esse, né? Que, como vocês vão ver aqui, o grupo que fez consolidação, quase 60% tiveram resposta clínica completa e não foram operados, né? Pelo menos em 3 anos. Então, isso é um dado bem interessante. E o terceiro estudo e o último é o PRODIGE 23, que avaliou indução com esquema mais intensificado, né, que é o FOLFIRINOX,
associado ao long course e comparou com o esquema padrão. Tá? Em relação aos critérios de inclusão, lesões localmente avançadas, como a gente viu nos outros estudos, tá? E o endpoint primário é sobrevida livre de doença. Tá? Em relação à toxicidade, não houve nada assim que chamasse a atenção. A única coisa que teve mais neutropenia e redução, menor tolerância da radioquimioterapia. Lembrar que esse foi um esquema de indução, ou seja, começou com quimioterapia, com esse esquema mais intensivo, que é FOLFIRINOX, e só depois foi para radioquimio, né? Então, esses pacientes toleraram um pouco menos, teve um pouco mais de toxicidade, né? Pelo menos neutropenia, mas se você for ver, quem conseguiu fazer mais do que 48 grays, os dois grupos foram semelhantes, ou seja, a boa parte conseguiu finalizar o tratamento. Tá? Então, de dado interessante aqui, nós temos a questão da cirurgia, né? Que teve mais cirurgia R0 no grupo que fez a neoadjuvância total, nesse esquema, né? E em relação à doença metastática também foi menor no grupo que fez a neoadjuvância total, certo? E em relação à resposta patológica completa, semelhante àqueles outros estudos, o grupo que fez neoadjuvância total teve resposta patológica completa bem maior do que o tratamento padrão, 28, quase 28% contra 12%, certo? Em relação à sobrevida livre de doença também foi melhor no grupo que fez neoadjuvância total. Sobrevida livre de metástase também. Né? E a conclusão é que do estudo que essa neoadjuvância com indução com FOLFIRINOX teve uma toxicidade manejável, que não atrapalhou muito a questão da tolerância, certo? E os pacientes tiveram um aumento da probabilidade de resposta clínica, de resposta patológica completa, maior probabilidade de cirurgia curativa e melhor sobrevida livre de doença e sobrevida livre de metástase. E aqui é o resumo dos 3 estudos. Quando a gente olha em relação a sobrevida livre de doença e sobrevida livre de metástase, todos os braços que fizeram na adjuvância total tiveram sobrevidas semelhantes, independente de qual forma foi feita, tá? E em relação à resposta patológica completa, Rapido e o Prodigi, que foram que avaliaram isso, foi semelhante, né? E o OPRA foi o único que avaliou a questão do resposta clínica completa, que são coisas completamente diferentes, né? A taxa foi bem alta, né? E aí, lembrar que a gente, desde 2017, a gente já vinha nesse pensamento de fazer neoadjuvância total, né? Então, no grupo a gente já estava fazendo neoadjuvância total para esses casos de doença localmente avançada, de pior prognóstico. E a gente começou esse estudo prospectivo randomizado em 2017, que chamava ICAR, que na verdade a gente aliava quimioterapia de indução, que começava com Xelox, associada a short course, e a gente avaliou o papel da aspirina como um potencializador de resposta ao tratamento. Tá? Então esse estudo foi iniciado em 2017 e eram lesões, os critérios de inclusão, igual do Rapido, lesões realmente bem avançadas, né? T3, T4, mais do que T3C, lesões T4, margem radial comprometida, lesões reto inferior, o nodo pélvico lateral, vazão venosa.
E aí estava previsto no estudo uma análise interina com 21 casos e os dois braços não atingiram o endpoint previsto. Acho que foi um erro nosso, a gente foi muito otimista achando que com esse tratamento a gente ia ter uma resposta, uma grande resposta, né? TRG1 ou 2, 65% dos casos. E nenhum dos dois braços atingiu essa resposta. E além disso, 3 casos do grupo da aspirina progrediram e isso fez com que a gente interrompesse o estudo por conta disso, né? E aí, depois dessa apresentação, acho que vocês vão ficar na dúvida, acho que ficou confuso, é muita informação. E agora, na prática clínica, como eu vou decidir qual esquema fazer, né? E aí, resumidamente, que a gente acha que as mensagens dessa ASCO, desses 3 estudos, são 3 a princípio. Primeiro, a neoadjuvância total se consolidou como tratamento padrão para doença localmente avançada, aquele tipo de doença que eu falei, invasão venosa extramural, margem radial comprometida, linfonodo pélvico lateral. Então, hoje, a partir desses estudos, acho que não há dúvida de que a neoadjuvância total é o tratamento padrão. Por quê? Aumentou taxa de resposta patológica completa, melhorou a sobrevida livre de doença, permitiu mais cirurgia R0. Um outro dado, outra mensagem é que o short course é um tratamento seguro e é que a gente já vinha fazendo short course já há algum tempo aqui na instituição, mas para lesões não tão avançadas como a gente viu no Rapido e nesse esquema de short course associado à neoadjuvância total, realmente o short course parece ser um tratamento seguro, né? E a outra mensagem é que se a gente quiser, se o objetivo do tratamento é resposta máxima, a consolidação deve ser o esquema escolhido. Então, isso resume um pouco para que caminho seguir. Então, se eu fosse ser mais resumido, eu falaria que o tipo de esquema que a gente vai escolher vai ser aquele esquema de acordo com o seu objetivo no tratamento. Se o seu objetivo é atingir a resposta máxima, a gente vai tender para um tipo de tratamento. Se o objetivo é só reduzir recidiva local, recidiva à distância, a gente vai tender para outro tratamento, tá? Então, eu trouxe aqui 3 casos que, ao meu ver, são casos que são todos de tumor de reto localmente avançado, mas que provavelmente a forma de tratamento vai ser completamente diferente em relação ao esquema de neoadjuvância total. Então, esse primeiro caso é um T3CN0, tem invasão venosa positiva, margem radial negativa, um tumor de reto médio. Esse é um caso que a gente precisa de resposta, não é um caso que a gente precisa de uma resposta clínica completa. Esse paciente vai ser operado de qualquer forma. Então, nesse cenário, a presença de invasão venosa extramural fala a favor de uma neoadjuvância total, como a gente já viu aqueles dados. Aqui, então, se encaixaria Rapido como um short course, mais uma consolidação. Eu acho que cairia bem. A mesma coisa aqui nesse caso 2. É uma lesão localmente avançada, que é um T4B, N2, com margem radial negativa, invasão venosa extramural e um tumor de reto médio. Se encaixaria nessa mesma situação, tá? E o terceiro caso, que é uma lesão também localmente avançada, mas que a gente já tem margem radial comprometida, invasão da próstata, tem contato com esfíncter, então a cirurgia vai ser uma amputação de reto.
talvez esse paciente aqui mereça uma resposta máxima. E aí, aquele esquema do OPRA de intensificar a dose da radioterapia, fazer uma terapia long course e uma consolidação, talvez seja um esquema mais lógico para esse tipo de paciente, né? Então, essa é a nossa rotina para doença localmente avançada. Aumentar aqui. Aqui? Ah, tá. Ok. Tá bom? Então, esse é o nosso esquema de tratamento para lesão localmente avançada. Então, lesão T3C, T3D, qualquer N, né? Pode ser N0, N1, N2. Ou seja, não é mais um T3 inicial. Margem radial livre, invasão venosa extramural, eu acho que existem algumas possibilidades de tratamento. Short course isolado, o long course tradicional mais cirurgia, short course mais cirurgia, né? Ou neoadjuvância total mais cirurgia. E aí, a questão é que eu acho que qualquer um desses tratamentos são possíveis, mas a questão da invasão venosa, como a gente viu, de aumentar a chance de doença metastática, nos leva a geralmente preferir a neoadjuvância total para esse tipo de paciente, tá? E aí pode ser de várias formas, né? Mas esse outro tipo de estratificação, que é margem radial comprometida, lesão T4, invasão venosa extramural, linfonodo lateral pélvico, esse é o tipo de doença que vai merecer uma neoadjuvância total. E aí a gente tem todas aquelas formas de neoadjuvância total que eu mostrei, e a forma que a gente vai escolher realmente vai depender do objetivo do nosso tratamento. Se a gente quiser uma resposta máxima, a gente vai tender a fazer o OPRA. Se a gente quiser reduzir basicamente recidiva local e melhorar a sobrevida livre de doença, o rápido para a gente faz mais sentido, porque a gente faz short course, a gente economiza tempo de tratamento na radioterapia. Com um paciente long course, a gente consegue tratar 5 no short course, então, para a nossa instituição faz todo sentido, né? E aí vem o nosso pensamento, né, como grupo, de que a gente, na verdade, desenhou um outro estudo e que faz todo sentido para a nossa realidade, para a nossa instituição, que é o chamado SHORT-K, que a gente mesclou indução, short course, consolidação no mesmo formato. Então, qual seria o racional? E a gente, isso já está no comitê de ética já para ser aprovado, e a gente deve começar ainda esse ano esse estudo. Qual é o racional? A gente tem uma fila grande de radioterapia, porque a gente trata aqui no INCA a radioterapia de todo o estado. Então, nem sempre a gente consegue começar a radioterapia muito rápido por conta dessa fila grande. Então, faz todo sentido para a gente começar com quimioterapia, que a gente consegue, a logística é mais fácil, né? Começar com quimioterapia, 2 aplicações de Xelox, ir para o short course e depois continuar com consolidação para ter aquele benefício da maior resposta com consolidação, certo? E a cirurgia estaria programada em torno de 16 a 20 semanas depois do término da radioterapia, né? Então, esse formato, acho que faz todo sentido para a nossa instituição. Os critérios de inclusão são aqueles mesmos que eu falei, lesão realmente localmente avançada, né? E que é o perfil dos nossos pacientes aqui, né? Então, na verdade, acho que a grande maioria dos nossos pacientes vão se encaixar nesse
nesse protocolo, tá? Então, eu acho que ainda para decidir qual o melhor formato de tratamento, ainda é um quebra-cabeça e precisa de um trabalho em equipe realmente para montar todo esse quebra-cabeça e ajustar qual o melhor tratamento para cada paciente de forma individual. Mas eu não tenho dúvida que é fundamental esse trabalho em equipe e trabalhar numa equipe dessa com profissionais não só competentes, mas realmente bem comprometidos, torna o trabalho muito mais fácil. Beleza. Obrigado. Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer algum comentário? Então vamos seguir para o nosso caso? Vamos. Só uma coisa, você pode voltar de novo no slide do trabalho? Esse? Não, lá no início, um pouquinho depois do... Não, eu preciso. Qual? Vai. Esse? Não, do trabalho mesmo, você gostou do trabalho. Aí vai pra frente. Aí, esse aí. A taxa de recidiva ali, nesse daí, era local ou a distância? Você disse que era menor. Não, eu falei que quem tinha margem radial comprometida tinha mais recidiva local, era local, e mais a distância. Mais a distância. Também, os dois. Tá? Então, quem tinha doença margem radial comprometida pela ressonância tinha pior sobrevida global, e você pode ver que o hazard ratio era 1.9. Tinha pior sobrevida livre de doença e tinha pior taxa de recidiva local, ou seja, tanto local quanto a distância. Tá? Então, essa margem radial comprometida tem relação não só com recidiva local. Tá? A maioria desses pacientes vão morrer de recidiva à distância. Tá? Então, essa é uma preocupação. Tá? Bem, Marquinhos, você falou sobre os adrenais do câncer de reto, ali era não metastático, né? Não metastático. Mas geralmente o paciente vem com metástase hepática. Metade dos pacientes tem metástase hepática no momento diagnóstico. E como que você usa o short course no cenário de metástase? Você tende a usar mais short course quando tem metástase hepática, no tratamento da metástase hepática? E qual seria a vantagem de short course e long course para o tratamento do reto, independente da metástase? Quando você escolhe short course e long course para tratar o reto e o long course, short course no cenário de doença metastática? Tá, então, antes desses estudos, o que a gente fazia? Se tinha doença sincrônica, a gente começava com quimioterapia, porque geralmente, é claro que a gente acaba tendo que individualizar os casos, não dá para dar uma resposta assim para todos os casos. Mas se a doença no fígado era a doença potencialmente mais grave, que geralmente é a doença que vai levar o paciente a óbito, a doença metastática. Então, a gente começava com quimioterapia sistêmica, e aí, depois da quimioterapia sistêmica, a gente indicava short course se a doença local era uma doença que não precisava de uma resposta assim tão intensa, ou seja, era uma lesão que ia ser operada de qualquer forma e que, na verdade, a gente só queria reduzir a chance de recidiva local. Então, geralmente a gente indicava o short course. Por quê?
menos tempo de tratamento, certo? Do ponto logístico é mais fácil. E o objetivo ali é diminuir a recidiva local. O tratamento sistêmico a gente já fez com a quimioterapia inicialmente. Então, a nossa ideia era fazer essa quimioterapia sistêmica, fazer o short course nesses casos que não precisasse de uma resposta máxima, operar o fígado e depois operar o reto. Por quê? A gente ganhava tempo. Lembrar que o intervalo entre a radioterapia e a cirurgia, quanto maior o intervalo, maior a resposta. Então, a gente ganhava tempo, esse paciente ainda estava tendo resposta no reto, enquanto estava operando o fígado para depois operar o reto. Agora, se fosse um caso que a gente precisasse de uma resposta máxima no reto, que a lesão no reto fosse uma lesão muito volumosa e que fosse uma cirurgia que fosse uma amputação de reto, por exemplo, a gente tende a escolher o long course. Então, a questão é realmente do objetivo da lesão do reto que você quer, entendeu? E aí, é claro que não dá para a gente comparar o OPRA com o Rapido, por quê? O OPRA, eles avaliaram especificamente a resposta clínica completa, ou seja, aquele paciente que respondeu completamente, clinicamente, né? Eles pensaram na possibilidade de watching wait, né? O OPRA não, eles todos foram operados, então a gente não sabe realmente qual é o grau de resposta clínica completa com aquele esquema de short course mais consolidação. Mas se a gente quer uma resposta máxima, e aí a ideia é tentar não operar, vamos supor, sem uma amputação de reto, você quer livrar o paciente da amputação. E aí faz mais sentido fazer aquele esquema de long course com a dose escalonada, ou seja, uma dose maior, porque provavelmente esse paciente vai ter uma maior chance de ter uma resposta clínica completa. Mas a gente não sabe se isso existe o maior benefício dele no longo course. Mas parece existir. O longo course tem mais taxa de resposta completa. Long course com dose escalonada, tá? A gente faz, qual é o tratamento padrão aqui? 50,4 grays. O que é que eles fizeram? O que é que o pessoal da Angelita faz? 54 grays, tá? Ou você faz 50 grays, ou faz um boost de 4 grays, ou você distribui essa dose durante o tratamento. Tanto faz. Mas parece que essa dose maior tem relação com maior resposta. Então, acho que a grande lição é saber qual o seu objetivo para você poder identificar qual estratégia é melhor. Então, hoje a gente tem várias estratégias, né, que no passado a gente não tinha. Aqui, para a gente, utilizar o short course é muito interessante, porque a gente diminui nossa fila, a gente trata mais paciente. O paciente vem só 5 dias aqui, não precisa vir 25 dias, 28 dias, entendeu? Então, para a gente é interessante o short course. Mas o short course aliado à neoadjuvância total, né? Certo? Pode tentar espelhar a tela dela. Tá. Claudinha, você conseguiu aí? Tá me escutando? Tô. Não, eu consigo acessar, mas ainda não consigo. Vou ter que falar com o rapaz para me botar como palestrante. Fala com o Paulo. É isso. Palestrante, como é que eu faço aqui? Vou falar aqui. Mandei uma mensagem. Vou mandar uma mensagem para o Paulo. Mas se alguém quiser comandar aí, eu entro. Então, beleza. Então,
Qualquer coisa eu vou começando, Claudinho, Vamos lá. quando você conseguir a gente troca. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. A ideia então é sempre trazer todo o tratamento para frente, é isso? Não fazer mais padrão. Para aquele tipo de paciente. Avançado. É uma coisa que a gente já vem fazendo, na verdade. Só que agora a gente tem mais embasamento para fazer isso, entendeu? Entendi. A gente já vinha nesse caminho há algum tempo. Só que agora a gente tem, né, mais embasamento para fazer isso. Entendi. E aí o tratamento padrão você faz como também? Porque se for T3 inicial, você opera direto? Aí acho que o tratamento padrão vai ser acabado. Vai ser acabado. Pelo menos aqui na nossa instituição, né? Por quê? Até isso virar uma realidade, isso depende de uma estrutura. Nem todo mundo consegue fazer o que a gente faz aqui. Na verdade, poucos lugares Com certeza. conseguem fazer o que a gente faz aqui. Então, eu acho que, de uma forma geral, acho que o tratamento padrão ainda vai continuar, mas acho que para a nossa realidade, a gente vai praticamente abandonar o tratamento padrão. Ou vai ser cirurgia direto, ou vai ser tratamento intensivo na vigilância total. Entendi. Beleza. Doutor Laura, você fazendo esse tratamento de neurocâncer total e você opera quanto tempo depois do tratamento? Então, vocês viram ali que se você faz consolidação, Peraí, tirei. Consolidação. você... Como é que eu volto? Não, não. Se você faz consolidação, você vai tratar, você vai operar ele com um tempo bem maior. Então, a nossa ideia, você vê que no Rapido, o tempo médio foi 18 semanas. Entre o término da radioterapia e a cirurgia. Lembrar que nesse período o paciente está tratando, ele não está sem tratamento, ele está fazendo quimioterapia. Certo? Mas parece que o intervalo de tratamento aumenta, é importante para aumentar também a taxa de resposta. Certo? Então a gente vai operar em torno de 16, 20 semanas nesse esquema de consolidação. Hoje em dia, o que a gente faz? A gente opera em torno de 10 semanas. O que a gente fazia aqui, a neoadjuvância com indução. Quando a gente começou a fazer, a gente fazia com indução. A consolidação ainda era uma coisa ainda não estava estabelecida. Com esses trabalhos agora que a consolidação realmente se estabeleceu. Mas todo o racional começou com indução. Então a gente começava, a gente